Mas antes vou trazer atualizações do Lucas Moura no São Paulo. O torcedor do São Paulino está perguntando muito sobre isso. E aí, Lucas Moura vai fechar ou não vai? André Hernan tem informações a respeito disso e fala com a gente agora ao vivo só o PVC. André Hernan gravado no De Primeira. Razan, beleza? Tudo bem, pessoal do De Primeira aqui no UOL? Tudo o que aconteceu ontem e o que está para acontecer hoje entre Lucas Moura e São Paulo, tá tudo dentro do planejado. A torcida do São Paulo, claro, nas redes sociais ficou naquela preocupação, era para ter fechado ontem, não vem mais, eu vou explicar para vocês. Eram dois caminhos que poderiam acontecer entre Lucas e São Paulo na questão do fechamento e da assinatura do contrato. Continua muito perto de ser jogador de São Paulo e eu me arrisco a dizer que ele vai ser jogador do São Paulo, deve ser jogador de São Paulo. A questão é, se o Lucas assinasse com o clube da MLS, que é o Los Angeles, ontem, se ele se tornasse jogador da MLS ontem, o São Paulo teria que correr hoje até o fechamento da janela para assinar com o Lucas por empréstimo até o final de 2023. Isso por quê? Porque o Lucas não teria espaço no Los Angeles nessa temporada por causa da quantidade de estrangeiros. Como ele não assinou e abre mão dessa temporada e só deve assinar em 2024, Lucas em 2023 se torna um atleta livre no mercado. E aí a conversa com o São Paulo passa a ser um pouco mais tranquila e com folga para se acertar, né, e assinar esse contrato. Então, São Paulo e Lucas estão acertando os últimos detalhes para esse contrato de 4 meses ou até o final de 2023. São detalhes, são acertos, são pequenos ajustes, mas o São Paulo, claro, evidentemente, conversa com o staff, com o Lucas, para esse acerto que deve acontecer ainda hoje, no máximo até quarta-feira. Agora, o tempo que o São Paulo tem é o tempo de inscrever na Copa do Brasil e, claro, se passar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo ganha uma folga aí nessa questão de janela que se fecha, que está para fechar, a janela de transferências, mas o técnico Dorival Júnior, que entende, né, você sabe muito bem, né, Razan, que entende que Lucas e Rames muda de patamar. A informação que eu tenho é que o técnico Dorival Júnior, todos, a diretoria do São Paulo, eles querem que Lucas e Rames estejam amanhã no CT, já treinando, se preparando, claro, o objetivo do São Paulo, quartas de final da Sul-Americana também, claro, passando pelo São Lourenço, mas principalmente o jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, semifinal, o jogo da volta no dia 16. Um abraço a todos aí do De Primeira. Valeu! Grande abraço ao André Hernan. Evidentemente, quando ele fala contra o São Paulo, é contra o Corinthians, mas você entendeu a informação importante que traz o nosso André Hernan. O Lucas Moura nessa situação para ser definida a PVC. Conversei com algumas pessoas ao longo do dia de ontem e havia uma expectativa de que ontem já tivesse acertado essa situação com o Lucas Moura. Era a expectativa dentro do São Paulo. Estavam nesse aguardo, não aconteceu, mas independentemente de posição, como meio atacante, pelo lado, por dentro, querem muito o Lucas Moura no São Paulo, e a visão é exatamente essa, de que com o Lucas Moura e Rames Rodrigues, o São Paulo muda de patamar. Aliás, depois eu trago até um bastidorzinho sobre qual foi a primeira impressão sobre o Rames Rodrigues no São Paulo. Mas torcedor São Paulino pode seguir otimista sobre o Lucas Moura, pelo que você tem de informação, PVC? A expectativa é exatamente essa que o Hernan e você disseram. Assim, tudo indica que vai fechar e ele pode jogar contra o Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil. O Lucas e o Rames vão estar absolutamente em forma? Não, não vão. O Rames não joga desde abril e o Lucas não joga desde maio, quando terminou a temporada inglesa. Então, não vão estar no ápice da forma, mas eles vão ser opção, porque vão ser inscritos. O Rames, com certeza, o Lucas depende de fechar o contrato. É exatamente esse o cenário. O São Paulo não tem emergência. O São Paulo tem pressa. Não tem emergência porque a janela de transferências fecha amanhã, quarta-feira. Esta emergência não existe, porque o Lucas está sem contrato e pode assinar com o São Paulo fora da janela. O São Paulo tem pressa e não emergência porque ele tem que inscrever o Lucas até o dia 8 para poder jogar a Copa do Brasil.
semifinais e finais de Copa do Brasil. E nesse momento é o torneio que o São Paulo mais acredita que pode ganhar, mesmo que tenha que virar contra o Corinthians. E a gente traz aqui a coluna do nosso André Hernan sobre esse otimismo que cresceu no São Paulo. Pode treinar com o Rames na quarta-feira, foi a aspa que ele ouviu no bastidor sobre essa possibilidade. Quarta-feira também conhecida como amanhã, também conhecida como o último dia da janela de transferências. Só um bastidor rapidíssimo aqui a respeito do Rames Rodrigues, que chegou, né, no aeroporto aqui em São Paulo, foi ovacionado pela torcida e já teve seu primeiro contato com os companheiros. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é do São Paulo, exatamente do Rames Rodrigues, no CT da Barra Funda, esse painel que existe ali num dos muros do CT do São Paulo. Perguntei assim, como é que está sendo o Rames no dia a dia aí no São Paulo? Como é que foi a primeira impressão? Frase que me disseram assim, um cara simples. Ou seja, uma estrela desse tamanho, que poderia eventualmente ser um cara um pouco mais deslumbrado, enfim, já passou por tantos grandes clubes, Copa do Mundo, definição de uma pessoa simples, o Rames Rodrigues, que vai poder hablar no São Paulo, afinal de contas tem Caleri, tem Galopo, tem bastante jogador que fala espanhol para ele, que se entende muito bem também no português. Outro detalhe que é importante, Rames Rodrigues entende e já fala razoavelmente muito bem a língua portuguesa. Isso vai ser longe de ser um problema no dia a dia da adaptação dele no tricolor. Então, essa expectativa agora para ver se o Lucas Moura, a qualquer momento, pode ser definida essa situação. E o São Paulo tem essa expectativa, tanto na parte técnica quanto na parte financeira também, com esse possível / provável reforço e o retorno do Lucas Moura.